Fala, galera ligada no Primeiro Instinct, esse podcast que eu gravo quando eu consigo parar em São Paulo. Era pra ser uma vez por semana, mas não tá rolando, né, galera? Mas estamos de volta, e dessa vez com dois convidados muito especiais que eu, inclusive, tentei muito, mas muitas vezes trazer aqui, não deu certo. Tô com a Beatrice. Olá, Bruno, muito obrigada pelo convite. Pô, convite insistente. Insistente, eu quase que eu fui te buscar na tua casa pra gente gravar hoje. O insistente não foi eu insistindo pra ela vir, ela insistindo pra Isso, eu. exato. Você não marcou comigo? Você me convidou, mas você quer mesmo? Se você não quiser, você me avisa, a gente desmarca. E o Cadu, que de tanto querer vir aqui, veio um dia que eu nem vim gravar. Ô, Glória! Finalmente eu tive essa proeza. Não estava com meu celular num dia, só pra deixar claro. E aí o Brunão tinha avisado, só que eu não vi. E aí não tinha dado certo, mas agora tá. Agora estamos aqui. Agora tá agora tá legal. Agora saiu. Saiu esse encontro que eu fiz questão de marcar, muito porque eu queria juntar aqui. A minha ideia era juntar duas pessoas que fossem dessa nova geração de comunicadores do automobilismo. Comunicadores ainda não, porque eu tô fazendo curso de jornalismo. Então, a gente tá aprendendo ainda. É um comunicador, Comunicador em informação. É, um sabor comunicador. Sabor, exatamente, sabor. Não, mas já é um comunicador muito maior que muitos aí formados, viu? Aí eu fico feliz. Obrigado, isso. Bia. É porque o que faz um comunicador não é propriamente a faculdade, é saber comunicar. Exato. A faculdade te aprimora. Exatamente. Esse é o ponto. A faculdade consegue te aprimorar, você vai ter coisas lá que assim, tanto intelectualmente, né, em termos de você aprender coisas mais teóricas sobre história, imagem, geografia né? e tudo mais, além de você aprender teorias de comunicação, de como se comunicar, Exato. como falar com o interlocutor, como atingir a pessoa. Mas posso falar, Cadu, a melhor escola é a que você tá fazendo. É a pista, Pior que minha mãe fala a isso. mesma coisa. O pessoal que sempre tá comigo fala, pô, a melhor escola que você tá fazendo é essa, porque você já tá ambientado dentro do meio, sabe como funciona e já vai estar preparado pra futuramente, né, evoluir cada vez mais. A frase é a seguinte, Cadu, não adianta ter o diploma e não ter as manhas, entendeu? Exato. Você tá tendo as manhas antes de ter o diploma. É aquela frase que você falou, não adianta fazer o Q1, o Q2 e o Q3 Chegar no Q3, e chegar e não encaixa a ter- volta. Não encaixa a volta. Aí é zoado. Então você tá fazendo jornalismo, né, Cadu? Eu comecei em fevereiro desse ano, tô no primeiro semestre, tô no finalzinho das minhas férias, aproveitando esses últimos dias de É férias verdade, tá pra dar acabando uma as férias. descansada. Que beleza. E aí Bons tempos. começa o segundo semestre com outras matérias cada vez mais interessantes. Tô aprendendo sobre imagem, como tudo começou, história da comunicação, ética, tudo que você aprendeu na faculdade tá aprendendo agora. O que você mais gostou nesse Pô. primeiro semestre de faculdade? Assim, vou falar a verdade que de tudo, porque querendo ou não, Quer ser mentiroso. pra gente que é novo, acha que jornalismo é só microfone na boca ali, e aí galerinha, mano, tem nada a ver, tem N coisas pra você fazer pra se tornar um jornalista. Aprender sobre como é o lugar certo da câmera, os pontos certos pra gravar a paisagem, a lente específica também, a questão de você... como se preparar, ética do jornalismo, então o que você pode fazer e não fazer, então tá sendo muito bacana aprender esse tanto de coisa. Você se formou em jornalismo também, Bia? Não, eu sou publicitária. Na Publicitária. verdade, eu sou um monte de coisa. Porque Como eu assim? fui me decidindo no meio do caminho, entendeu? Eu prestei cinema, fiz 1 ano de rádio e TV e me formei em publicidade. Ah, entendi. Foi tipo isso. Ela é tipo o suco do Kiko, do Chaves. Ela sabe, parece de limão, tem gosto de groselha, mas é de tamarindo. É aquele famoso bate tudo e torna uma coisa. Mas me Exato. explica, como é que você... Me explica esse caminho. E Tá. daqui a pouco todo mundo vai entender por que eu tô perguntando pra eles a respeito do caminho que eles fizeram pra chegar onde eles chegaram. Tá, então o meu caminho começou quando eu tinha 10 anos e eu decidi que eu queria ser atriz. E aí eu comecei a fazer aula de teatro, me formei com 17 atriz profissional. E aí eu gostava de cinema, de atuação pra TV e tudo mais, eu queria ir pra esse lado. Só que eu já tinha me formado no curso técnico que fundou a faculdade de cênicas da Unicamp. Então eu falei, eu não vou fazer cênicas como de faculdade, vou fazer cinema. E aí eu fui atrás da melhor faculdade de cinema do Brasil, que era a FAAP na época, e não sei se ainda é até hoje. E aí eu me Faz tanto tempo esforcei. assim. Hã? Não faz tanto tempo assim. Que bom, né? Acho que era pra ser um insulto, mas acho que foi um elogio, porque eu sou nova. Eu acho. Eu acho, tô ficando velha, mas enfim. E aí eu fui atrás da FAAP,
Me esforcei horrores, tirei acho que 63 de 70 na prova. Caraca. Não passei. Quê? Não como passei. assim? Era a mais disputada da América Latina. Acho que eu tirei 7 na redação, isso me ferrou. E aí eu não entrei, só que eu queria fazer FAP. E aí essas primeiras matérias são muito parecidas de todos os cursos de comunicação. E aí eu falei, bom, vou fazer rádio e TV, 1 ano. E aí depois eu vou pra cinema. Tem que transferir que é mais fácil. Exato. Aí no final, antes de começar as aulas, eu passei em cinema, tipo, sobrou vaga, eu entrei. Só que eu tinha gostado tanto de rádio e TV, eu falei, não, é tão mais a minha cara, que daí eu vou pra esse lado. Só que daí comecei a trabalhar na rádio da faculdade. E na segunda semana eu virei coordenadora das redes sociais da rádio. Porque eu Assim de cheguei... cara? porque não tinha ninguém cuidando. E aí eu olhei e falei, gente, vamos organizar isso daqui. Porque não adianta, eu vou sentar aqui, vou me esforçar, vou aprender a ser uma comunicadora, vou vir fazer um programa aqui e não vai ter ninguém assistindo. Então, tipo, vamos organizar esse negócio aí, vamos colocar no... divulgar algo um pouco mais. Tem um monte de programa legal e tal. E aí o diretor, na época, o Alziro, da Rádio TV, FAP, ele virou pra mim e falou, tá bom, então me apresenta um plano aí do que você acha que tem que fazer e a gente vê se dá pra fazer. Aí, beleza, aí eu separei por rede social o que eu achava que tinha que fazer, por causa do programa, não sei o que, apresentei pra ele falou, tá bom, é seu, o filho é teu, cuida. Aí eu virei a coordenadora das redes sociais. E aí, uma história curiosa, até, acho que eu nunca comentei isso com eles, mas na época, nesse primeiro ano de faculdade que eu fiz rádio e TV, foi o ano da pandemia, né, foi 2020, e aí abriu uma vaga na metade do ano do Abdala Brothers, pra ser assistente administrativa lá, e eu sempre gostei muito de cinema, dessas coisas, e aí eu fui e me candidatei, pelo Felipinho Batista também eu conhecia mais ou menos eles, os Abdalas, e aí acabou que no fim não deu certo, porque eles descobriram que eu cheguei no último estágio, mas eles descobriram que eu tinha 17 anos, não tinha um carro, e aí não ia rolar, assim, mas aí eles me perguntaram, falaram assim, você tem alguma coisa de publicidade, assim, de marketing? Aí eu falei, não. Aí eu, em crise, porque eu não tinha passado no emprego que eu queria, junto com isso, eu comecei a pensar, falei, cara, faz muito mais sentido a publicidade. E aí eu decidi trocar de curso por conta deles, acho que eu nunca contei isso pra eles, e aí acabei me formando, depois fiz os 3 anos de publicidade, fui pra agência, enfim, e o automobilismo aí já é outros 500, que daí eu vou, enfim, mas muito mais por conta do meu irmão, acabei no final juntando tudo, e esse ano eu decidi começar a trabalhar com isso. Porque você estava trabalhando, você é uma coisa que é recente, né? Sim. Que você transformou essa paixão do automobilismo em alguma coisa profissional. Exato. Eu acompanho o meu irmão tem 10 anos, desde que ele entrou na Fórmula 1600. E aí, eu não gostava, tá? Vou ser bem sincera. Você não gostava de corrida? Eu vou ser cancelada agora. Não gostava? Não, Cadu, eu era uma adolescente de 13 anos, de 14 anos, e eu não queria passar um final de semana em Cascavel, entendeu? Com todo o respeito. Mas eu não conhecia ninguém, entendeu? Tipo, eu queria estar com os meus amigos, eu não queria estar em Cascavel, não conhecendo ninguém por nada no autódromo, entendeu? Então você detestava. Meu irmão vai correr lá em Velo Parque. Não! Devia chegar os pais dela, pô, seu irmão vai correr, vamos acompanhar. Não, eu sempre gostei de acompanhar o meu irmão, assim, mas, tipo, era um negócio que... Chato! Assim... Chato, tudo bem, pode falar. Eu não odiava, entendeu? Mas não era um negócio que eu gosto, que nem eu gosto hoje, sabe? Era tipo, ok, estamos em família. Aí eu ia. Mas aí passou, acho que foi lá pra 2020, por aí, que eu comecei a, tipo, acompanhar mais Fórmula 1. E aí eu tava assistindo com meu pai, assim, Fórmula 1, e daí eu comecei a olhar os nomezinhos, aí eu comecei a falar, era só as 3 letras, eu comecei a falar o nome e eu consegui falar de todos. Eu falei, pô, eu acho que eu gosto disso daqui, né? Gostei. Acho que eu tô sabendo. Aí eu comecei a acompanhar, comecei a gostar a ponto de procurar saber como funcionavam as categorias que meu irmão corria. Tipo, é diferente, assim. Antes eu acompanhava porque ele é meu irmão. Aí depois eu passei a acompanhar porque eu gostava mesmo. E aí passou... quando eu me formei, eu me mudei pra São Paulo, né? Porque eu não sou de São Paulo, originalmente, minha família é de Americana, no interior. E aí eu já morava por conta da faculdade, mas era mais ou menos. Acabei vindo definitivo em 24. E aí eu vim como gerente de marketing de uma empresa, porque a empresa estava estruturando. Então, assim, ela estava estruturando o departamento de marketing, eu entrei como a pessoa responsável do marketing da empresa. E aí essa empresa cresceu 2 marcas dentro do meu período que eu fiquei lá, que foram 2 anos e meio. E aí eu saí no começo desse ano, aliás, eu equilibrei por uns 2 meses trabalhando direto, emendando semana em semana em semana em semana.
E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que, assim, eu gosto muito disso que eu tô fazendo, Das corridas. das corridas, porque aí tem toda a história do Beto também, né, da Cavaleiro, que me chamou, que entrou em contato comigo, me pediu pra ir um final de semana, pra gente testar, ver como é que era. Mas pera, você vai me contar como é que você veio parar na corrida? Cadu, e você? Como é que você começou a gostar de corrida? Porque ela já falou pra gente que não era um negócio dela. E você? Então, eu sempre acompanhei corrida desde muito pequeno, então todo domingo era uma coisa assim, sagrada. Era ligar a televisão e ver a corrida. Desde quantos anos, assim? Desde bebê? Uns 7 aninhos. Já tava lá ligado. Desde pequeno. Desde pequeno. É que agora eu tô com 18, né? Então aí já se considera meio Não, tem razão. Semi-adulto. cheio de Semi-adulto. espinhas, semi-adulto, exatamente. E aí eu queria transformar isso em algo a mais, ir no autódromo, conhecer como é que era. E isso era novembro de 2018, justamente o período que a Fórmula 1 Ia correr aqui no ia Brasil. correr aqui no Brasil. Falei pros meus pais que eu tinha esse desejo. Quem compra o ingresso pra Fórmula 1 sabe que é Uma luta. o olho da cara, uma luta. Não, uma luta. Mesmo você conseguir comprar o ingresso, segundo, pra custar caro. Exato. Aí minha mãe lembrou que tinha uma amiga do meu pai que mexia com essas coisas de ir pra Fórmula 1 e tal. E entrou em contato com ela. Pô, será que rola? Ela demorou uns dias pra responder. Na sexta-feira ela perguntou qual piloto que ele gosta, preciso do passaporte, não sei, um monte de coisa. Aí minha mãe passou pra ela, aí um pouquinho depois ela respondeu, preciso de vocês no Transamérica urgente. Olha só o rolê aleatório. Eu estava no ProErd, porque na época eu tava no 5º ano do colégio, tinha 10 anos, e aí eu fui coroado como aluno exemplar do ProErd. Olha só. Aí eles me chamaram pra conhecer lá, fazer o dia. Eu lembro que eu cheguei no carro, me troquei rápido, fui pra lá. A gente pegou um outro carro, foi pro Autódromo de Interlagos. Lá eu peguei uma credencial que, assim, almocei do lado do Bottas. Ô, louco, a primeira vez já foi assim. A primeira vez. Ô, mas quem é essa mulher que sua mãe ligou? Senhora, Me passa o telefone dela agora. Então, eu almocei do lado do Bottas, tal. Vi um monte de piloto, ganhei boné a rodo. Só que quem eu queria ver de fato era o Lewis. Porque, pô, era um cara que continua me inspirava, mas continua me inspirando até hoje. Um piloto que não precisa nem comentar, 7 títulos de Fórmula 1, quebrando recordes e tal. E aí, quando tava acabando o dia, literalmente como a gente fala no linguajar, que a vassoura tava quase expulsando a gente, eu vejo que o Lewis estava conversando com o engenheiro dele na garagem. Aí eu fui pra lá junto com essa moça, né, chorando pra caramba, que você começa a ver o ídolo ali, né? Que é aquele vídeo que eu postei de 2018 da matéria. Sim. Foi ali, o meu primeiro contato com o automobilismo foi ali. Não, começou no auge. Básico. Não, cara, tudo, Não, meu primeiro contato eu conheci o Hamilton. tudo que vier pra frente é frustração. Porque Que nada, não. Eu tinha 7 anos. Não, a história é assim, eu tinha 7 anos na minha casa, eu tava vendo a corrida e falei, acho que eu quero ir nesse negócio. Mãe, quero ir nesse negócio. O que sua mãe fez? Colocou você no paddock pra ali falar com os pilotos. A sua história é muito diferente de todas as histórias. Essa pessoa ajudou, essa pessoa foi fundamental ajudou, também ela lavou a égua. Aí a Ângela viu e chamou pra dentro dos boxes. Aí nisso eu fui com a moça que tinha levado a gente, aí ele perguntou quantos anos eu tinha, se eu tinha condições de pagar o tratamento, chamou meus pais O Lewis Hamilton pra tudo isso. o Lewis Hamilton. Chamou meus pais pra saber se eles tinham condições de pagar o tratamento, o que eu tinha. Eu acabei descobrindo ali que o irmão dele, o Nicholas Hamilton, tem a mesma deficiência que a minha, então ele meio que tocou com a história. Tirei foto um monte com ele e ele falou, amanhã você vai entrar no meu carro. Falou em português, do jeitinho dele. Aí eu, pô, criança, eu já fiquei animado. Falei, pô, né? Aí eu acabei ganhando credencial pros 3 dias. No sábado, isso foi na sexta. Foi uma loucura, porque, pô, todo mundo queria saber quem foi o menino que conquistou o coração do Lewis. Porque na sexta, ele tinha postado de noite. Conheci esse miúdo na garagem, a história dele me inspirou. Desejo boas energias pra você, espero te ver e tal. É uma conexão surreal que eu tenho com o Lewis. Aí no sábado, um monte de gente querendo entrevistar, Estadão, querendo saber quem tinha conquistado o coração do Lewis. Vi o box do Carlos Sainz, ele quase que me deu o capacete, essa história é boa. Quase me deu o capacete dele. Ô, louco. Assim, eu sou aleatóriaço. No sábado, o Lewis faz a pole.
e eu vou pro Alambrado pra esperar ele. Nisso, ele tá Mas o alambrado, você tá falando do lado da torcida mesmo. Não. do lado pertinho ali dos boxes. Ah, é ok. que tem um alambrado que separa os jornalistas Ok. do pessoal da Pole. Uhum. Ele ia assinar o pneu da Pirelli da Pole. Aí eu chamo ele, Lewis. No que ele bate o olho era eu. Aí ele vem em câmera lenta, tem esse vídeo até hoje. Comemora, tal, quer saber como é que eu tô. Uhum. Aí ele ganha a corrida, depois eu vou pro pódio com ele. A gente acaba se encontrando ali no pódio. Eu lembro até hoje como é que foi. Era o Lewis, Bottas e o Raikkonen, pra ver que a memória tá boa. Depois a gente foi comemorar o título junto com ele, que ele tinha conquistado o 5º título lá no Brasil. Uhum. Aí, pô, eu lembro até hoje, depois que acabou a corrida, tudo, eu tava num colo de um fotógrafo argentino. O pessoal da Mercedes viu, o Toto me puxou do ombro dessa pessoa e a gente foi comemorar junto. Então, assim, digamos que o pontapé dentro do automobilismo foi esse. Uhum. Aí de lá o bichinho picou de vez e não teve como... E foi ali que você descobriu que você queria viver disso. Foi... Que era só... Não, viver não, porque você tava ali só brincando como uma criança. Tava ali como uma criança fã número 1, literalmente. E quando foi que você falou, pô, eu quero viver isso de alguma forma? Bom, aí eu já tava meio que introduzido no meio, já tinha visto a Stock Car, a partir de uma ação que eu vou contar aqui como é que foi. Conta. Então, Suspense. assim, depois do encontro com o Lewis, eu, claro, continuei acompanhando, até que em 2021, período da pandemia, eu participei de uma ação chamada Play for a Case. O Mauro Naves, que Claro, você sabe Play for que a é Case, meu Play for a cause. padrinho de jornalismo, que eu te contei recentemente, ele me chamou pra participar dessa ação. E eu acabei doando uma das camisas do Lewis. Uhum. Nisso, ajudou 27 famílias na pandemia. O cara que arrematou minha camisa, ele falou... Ele tinha comprado uma ação com o Felipe Massa. Ele falou, pô, no dia eu não vou conseguir... Que tal dar essa ação pro menino? Pra retribuir tudo que ele fez com a camisa e tal. Porque até então a camisa, claro, tem o seu valor, mas ele quis fazer por uma ação do próprio coração dele. Aí o pessoal da Play for a Case entrou em contato com a minha mãe. A gente foi no sábado, se eu não me engano. Aí passou o dia lá no box, viu os carros, muito legal. E depois convidaram pro domingo pra ver a corrida. E aí de lá meio que foi entrando, meio que foi fazendo os contatos ali. Quer ir pra Truck? Eu quero. quer ir pra Porsche? Quer. Até que eu vi que um certo ponto eu vi que eu já tava meio que inserido dentro do meio, o bichinho já tinha picado de vez, não tinha como. E você já conhecia todo mundo? Já era amigo de todo mundo. Aí eu falei pra minha mãe, pô, por que a gente não cria um canal? Porque aí junta a fome com a vontade de comer. Eu sou... O meu sonho é ser jornalista e também adoro automobilismo. Vamos fazer isso acontecer? E aí em 2023, eu lembro até hoje, a data do meu primeiro vídeo. Foi dia 23 de janeiro de 2023. Eu fiz a entrevista logo com o Mauro. Pô, responsa, eu tinha 15 anos, né? Mauro Naves, você fica... Mauro Naves de cara. Você fica meio intimidado. Você fala, pô, vai pegar o cara logo... Cadu, mas sua régua é Logo no muito primeiro alta. dia. É a primeira vez da Fórmula 1, você tava com o Lewis Hamilton, é diferente. A primeira entrevista com o Mauro Naves. Exato. A primeira vez que ele vai na Fórmula 1, ele vai no paddock lá e entra no box, entra no carro do Lewis Hamilton. Teve essa também. Eu entrei no carro dele depois do final. Ah, é? O pessoal da Mercedes falou, pode mexer em tudo quanto é botão que você quiser. E assim, eu fui ter a dimensão, né, de quanto é a altura, que eu fico... Eu era mó baixinho. Falei, caramba, não tava dando pra olhar nada, era só o cotoco, assim. Ô, Bia, você chegava no autódromo e não era aquele negócio que você gostava, não tinha essa... Também não foi assim que você começou. Calma. Você falou de Cascavel, ele falou do Lewis Hamilton Interlagos. Exato, a gente Mas vê... eu sou um cara legal, ainda. Mas ele falou do primeiro vídeo que ele gravou que quando você decidiu, bom, então eu vou criar conteúdo pra automobilismo. Como é que foi gravar o primeiro vídeo? Como é que foi montar a primeira estratégia? Como é que foi começar de verdade ali? Porque tem muita gente em casa que assiste a gente, por isso que eu trouxe vocês aqui, pra contar como é que foi esse começo, porque o começo é muito difícil. Sim. Então, na verdade, eu comecei, eu lembro até hoje, na WEC do ano passado, eu fui por conta da GT Series, que eu tava acompanhando o Flávio, ele conseguiu uma credencial lá pra mim, e aí eu corria junto, e eu já gostava de fazer conteúdo,
Tipo, tentei em algum momento ali, no final da minha faculdade, eu fui... Eu vou revelar agora um passado. Ai, por que eu entrei nesse assunto? Eu fui... Não, assim, foi uma experiência muito legal. Ô, louco, meu, esta fera. Exposed. Não, é que eu fui... Provavelmente você sabe, eu acho. Eu fui princesa do rodeio da minha cidade, né? Eu não sabia disso. Fui princesa da festa do peão de Americana. Princesa do festa do peão de... e aí? Isso. E aí... E aí você quis fazer conteúdo sobre o quê? Não, e daí na época, tipo, eu trabalhava numa agência aqui em São Paulo e eu não tava, tipo, não queria seguir com a agência, não sabia o que queria também. Eu falei, vou tentar começar a produzir conteúdo. Tipo, tenho ali a minha base de cinema. Sou a princesa de Americana. Sou a princesa de Americana, tô no isso. hypezinho agora, vou ver se rola alguma coisa. E aí, tipo, não rolou nada, porque, tipo, eu não tinha uma coisa muito bem definida, mas já tinha ali, ganhei uns seguidores, na pandemia também tinha ganhado seguidores, mas não era nada muito nichado. Mas eu gostava de produzir conteúdo. E aí, no ano passado, foi um ano muito importante pra minha família, assim, nessa construção de colocar o André na Stock Car. Uhum. Então, todo mundo tava muito envolvido, sabe? Todo mundo tava muito... Eu tentando contribuir com a minha parte de marketing, de pessoas que eu conhecia dentro do meio, enfim. E lá na UEC, foi um lugar que eu acabei conhecendo uma pessoa, apresentando ele pro meu pai, pra eles conversarem, tentarem aí um contrato no outro ano. E aí, eu olhei pra tudo aquilo, assim, já queria fazer uns vídeos, e aí eu entendi que eu tinha um propósito novo na minha vida, que era trazer visibilidade pro automobilismo nacional. Porque eu vi na UEC, tinha muita gente na UEC. E assim, foi a minha primeira vez na UEC, e tinha muita gente na fanzone, em todos os lugares. E aí eu falei, cara, as pessoas gostam do automobilismo internacional, por que elas não têm o mesmo gosto pelo nacional? Tipo, tem coisa aqui todo final de semana em Interlagos, tem corrida no Brasil inteiro, sabe? As pessoas não têm o mesmo, tipo... A mesma paixão. Animais, né? Exato. Campeonatos muito legais. De tudo, como a própria caminhão. Stock, como a própria NASCAR, como a própria Truck. Sabe, Exato, tipo, tem campeonato de todos os tipos. Exato, pra todos os gostos. Com bons pilotos, bons carros e bons eventos. Tem NASCAR também. Então, você Exato. tem a NASCAR aqui, a NASCAR que é um campeonato que, pô, é emocionante cada corrida, assim, bons eventos, bons pilotos, bons carros, tem tudo Boas aqui. disputas. Exato. Tipo, tem tudo aqui. Então, por Tem que as tudo pessoas aqui. não conhecem? Tipo, e aí, eu via muita gente produzindo conteúdo de Fórmula 1. E não tinha muita gente produzindo conteúdo daqui. Das coisas daqui. Exato. E aí, eu olhei e falei, cara, eu tenho acesso, porque meu irmão é piloto, então, tipo, nem que seja endurance, ou então eu conheço alguém ali que consegue me colocar pra dentro num outro campeonato aqui. Por que eu não uso a mesma estratégia da Fórmula 1 de Drive to Survive pra trazer um entretenimento como uma forma de porta de acesso das pessoas gostarem das categorias aqui? Então, a ideia foi me colocar como essa forma de entretenimento, trazer coisa de bastidor, ser meio que esse... Eu não vou dizer personagem, porque quem me conhece sabe que eu sou meio Eu não acho tantã que da um personagem, cabeça. você é bem... eu sou meio... Eu acho bem autêntico. Sou meio tantã da cabeça normalmente mesmo. Aqui no Eu também, eu vou acho que confessar. quem não conhece ela da vida real é a mesma Beatriz. É a que tá mesma aqui. coisa, a mesma coisa. E eu falei, cara, eu vou usar vou juntar tudo isso numa panela e vou tentar trazer visibilidade pro automobilismo nacional, porque, consequentemente, vou trazer visibilidade para o meu irmão. Uhum. Então, esse foi o meu propósito, assim, de falar, cara, eu vou começar a criar conteúdo pra isso daqui. Só que aí, da UEC do ano passado até o final do ano, foi meio assim, ralentando, construindo, até que no começo desse ano mesmo, eu comecei a produzir coisas mais focadas. Ano passado, eu fiz uma puta viagem pra Itália também, tipo, animal, assim, foi uma das melhores viagens da minha vida, que a gente fez o Motor Valley ali, né? Então, foi pra Lamborghini, Toda Lamborghini, depois pra Ferrari, enfim. Então, foi muito legal, consegui produzir muita coisa, tava dando muito certo, e aí isso me deu uma incentivada também. Uhum. E aí, no começo do ano, eu falei, tá, vou começar então a tentar usar a Fórmula 1 como topo de funil, pra atrair pessoas pro meu perfil, e usar conteúdos de entretenimento dentro das categorias que eu tenho acesso. E aí eu comecei com esses videozinhos mais trendzinho, né? Que a gente normalmente... Que é o que faz pra atrair seguidor. Pra atrair seguidor não é pra você aumentar o alcance, né? E que bomba, né? Você que é os que bombam, né? Exato. Mas assim, eu olhando hoje pros meus conteúdos e quando eu comecei, eu percebia que eu não sabia muito fazer os conteúdos que eu faço hoje no começo. Então, quando eu falo assim, vou começar a criar conteúdo, não que seja errado. Tipo, eu comecei assim e eu acho que a maioria das pessoas começam assim, desses vídeos mais trend, não sei o quê. Mas hoje eu vejo que é muito uma mescla dos dois, sabe? Tipo, de conteúdo mais informativo,
de entrevista, de coisa de bastidor, e antes eu não tinha muito isso. Eu comecei a fazer topo de funil, ia dando certo, ia gravando, aí eu comecei a tentar ser um pouco mais informativo, e aí, dentro da minha rede, assim, né, de conhecidos por conta do meu irmão, porque eu costumo brincar que o automobilismo é uma cidade de 4 quarteirões, né? Então, tipo assim, Todo mundo conhece porque todo mundo conhece todo mundo. Exatamente. Você vai em todas as categorias, tipo, Mesmas 50% pessoas, mais é ou a mesma menos. pessoa. Então, eu brinco que é uma cidade de quatro quarteirões. Então, eu conhecia, muita gente sabia quem eu era, tipo, me seguia ali, mas não pelo teu Não pelo conteúdo, mas conteúdo, mas por pela saber. pessoa. Uhum. E aí, acabou que foi a Thaline, a pilota da truck da Cavaleiro, que me indicou pro Beto. E aí que eu comecei a ir pra esse lado, assim, da Cavaleiro, comecei a conversar com eles. Mas, assim, eu não tive um momento de, o meu primeiro vídeo específico, sabe? Eu lembro que eram vídeos mais topo de funil, assim, de coisas que eu gravava e soltava. E é uma coisa que eu sempre falo, eu fui cortar o cabelo agora antes de vir pra cá. E aí... Eu e aí- devia ter feito isso. eu percebi, Bruno. Eu tô de boné pra esconder o cabelo. E aí é uma coisa que eu sempre falo pra todo... Porque todo mundo fala, porque o Instagram é vitrine, é porta de entrada, não sei o quê. Pra quem não trabalha com isso, né? Trabalha com outra coisa. E eu sempre falo, só grava. Assim, só grava. Às vezes, Exato. qualquer coisa que você tá fazendo aqui, você nem sabe pra A que você sua vai usar o rotina. vídeo depois. Mas você tá gravando, porque às vezes depois você consegue usar esse vídeo como plano de fundo e gravar alguma coisa em cima explicando o que tava acontecendo. Ou, tipo, fazer uma trendzinha com esse vídeo. Começa só gravando, pega o hábito de gravar. E eu acho que era isso que eu fazia, assim, no começo. Então, comecei assim, depois eu fui entendendo aonde que eu podia ir ou não, até porque eu era gerente de marketing de uma empresa com 3 marcas. Então, eu também tinha pouco tempo, sabe, na minha... Pra se dedicar a criar conteúdo. Exato. Então, chegou, tipo, nos finalmente eu tava gravando um vídeo de madrugada pra soltar, porque eu tinha evento pra entregar, tinha coisa pra fazer. Então, aí, quando eu decidi mesmo dar uma chance pra isso, aí fluiu um pouco melhor. Eu tenho um pouco mais de tempo, mais ou menos, agora. E você, Cadu, quando é que a sua paixão por corrida começou a virar criação de conteúdo? Porque basicamente assim, você estoura por ser o cara que o Lewis Hamilton era fã. Né? Porque não era você fã do Lewis isso foi Hamilton, o o Lewis Hamilton que é seu fã. Exato. Né? Não, assim, o Lewis continua sendo o ídolo número 1, referência pra mim, Por que o Hamilton é um ídolo pra você? porque ele me inspira de não desistir, batalhar sempre pelos sonhos. Também tem a questão do irmão dele, então acaba que essa questão toca e você se vê naquela história, você fala, poxa, caramba. E, é um cara que dispensa comentários, além de ser um baita piloto, 7 títulos mundiais, tem um coração enorme, sempre tá querendo ajudar. Tem o Mission 44, que é um projeto voltado para ajudar adolescentes, o que eu acho isso muito bacana e é um dos vários motivos que me inspira. E aí, como é que você transformou esse negócio de você ser o fã, o ídolo do Hamilton em criação de conteúdo numa rede social tão forte, com tantas marcas que te apoiam hoje? O Cadu, eu não consigo marcar com ele tanta gravação de publicidade que ele tem que fazer, faz mais merchan que o Milton Neves. Tava gravando hoje, inclusive, antes de vir pra cá, tava Faz gravando pra mais merchan que o Milton Tava Neves. trabalhando. Nem sempre a vida de influencer é fácil. A gente vai entrar nesse tópico depois. Esse tópico é meio sensível. Mas e aí, como é que você conseguiu... Como é que você começou a criar... Quando você falou, pô, vou criar conteúdo, então você foi entrevistar o Mauro Naves, né? Você falou. Então, fui entrevistar o Mauro Naves e a gente tava tocando num ponto de, como foi a sua primeira entrevista e tal? Eu lembro que, sabe aquelas fichinhas que o Faustão geralmente usa pra anunciar o convidado? Eu tinha uma igualzinha dessa. Aí eu ficava assim, o entrevistado aqui, eu era novo. Agora, assim, eu tô um pouco mais desenrolado e tal. Antes, tudo que é o primeiro desafio, você tem certa... Fica mais nervoso. fica mais nervoso. Aí eu ficava assim, Mauro Naves, ele já cobriu Olimpíadas, Copa do Mundo. Aí, até um certo tempo, eu fui começando a evoluir, ver que, pô, tô começando aí bem e tal, E aí começou meio que como eu tava falando. Tinha essa paixão do jornalismo já há bastante tempo. Tinha essa vontade, esse desejo do jornalismo, né? Essa coisa que por você já causa do gostava. Mauro. Porque eu sempre via ele nas transmissões, né, de futebol. Pra quem não sabe, além do automobilismo, eu sou fascinado por futebol.
E eu ficava pra minha mãe, pô, quero ser igual o tio Mauro, quero ser igual o tio Mauro. Uhum. Aí até que meio que juntou a fome com a vontade de comer, né? Como eu falei, vamos transformar isso em contar os bastidores das corridas, contar um pouco também, querendo ou não, da história dos pilotos, com quem eu tô agora frequentando bastante, e acaba contando um pouco da minha história também, né? E hoje, quando você vai pro autódromo, hoje você tá criando conteúdo pra Petrobras, você cria conteúdo pra várias marcas, né? Stock Car em várias categorias. Quando você chega no autódromo, você já chega cheio de trabalho, ou você chega lá e fala, agora eu vou ver o que eu vou fazer? A minha mãe fica zoando eu que eu sou o prefeito. O vereador. É, o vereador. É difícil andar com ele. Chega no autódromo, até a própria videomaker, a Tainá, ela fica assim, pô, Cadu, a gente precisa gravar. Só que aí vem e aí, Cadu, beleza? Como é que você tá? Aí eu, pô, Tainá, então. Tá famoso agora. Aí vem gente querendo cumprimentar, pô, Cadu, parabéns pelo que você tá fazendo. Assim, os pilotos eu já cumprimentava porque era amigo, então você acaba se soltando. E aí, cara, beleza, tem até zoeira, apelido, a gente se brinca bastante. Ah, é? Em quem você já pôs apelido? Em quem que eu já pus apelido? O Vitinho Batista é um. Qual o apelido do... Ele tem uma história curiosa. Ele O Vitor Batista tem várias, que vocês saibam, eu acho que não, mas... ele tava a gente tava em Portugal, né? Minha primeira vez em Portugal e tal. Aí eu acabei pegando uma carona com ele, o Bruno Bonifácio e o Poleto. Aí todo mundo lá, né, esperando. Quem será que tá faltando? Aí o Bruno, é o Vitor Batista. Aí ele, pô, vocês não deixam eu ficar dormindo até tarde. Aí ficou aquele negócio de dormir cedo. Que hora você acordou hoje? Aí eu fico brincando com ele. O Romeu eu chamo de chuchu. Quem mais? Mas tem uma galera que eu faço assim... Você botou apelido? De amigo. Não, assim, não muitos, mas... Uma galera ali que já conhece, que já sabe e tal, que já é mais amigo aberto, aí a gente brinca um pouco. Mas assim, o mais engraçado é que gente do nada, que eu tô lá no autódromo, mas... Você não conhece. Que não conhece, vem. E aí, Cadu, beleza? Pra você ter uma ideia, uma história engraçada também sobre esse ponto. A gente tava na Bélgica, Spa agora, uma pessoa, a gente tava almoçando ali, a mãe dela veio, você que é o Cadu? Aí eu bati o olho assim, oi, tudo bem? Aí ela, é que eu te acompanho, pô, pode tirar uma foto? Aí eu, pô, bora? Porque, assim, pra mim, isso é muito legal. Além de ter o carinho do pessoal do autódromo, amigos que eu amo e é recíproco, né? Tem dessas pessoas de fora, então, coisas que você nem espera, mensagens. Às vezes a gente fica até se questionando, né, Brunão? Será que isso que a gente tá fazendo, a gente tá no caminho certo? A gente tá fazendo um conteúdo legal, tal, e do nada você recebe uma mensagem de uma pessoa, pô, você tirou meu filho da depressão, você fez com que o meu filho sonhasse em um dia sair do sofá e vir pro autódromo. Você fala, caramba, poxa, o negócio tá chegando em... Tá gerando um impacto positivo, né? Graças a Deus tá gerando um impacto bom. Tá sendo uma coisa boa, que além de me divertir, tá com os meus amigos que eu amo, tá transformando o dia de alguém. E você esperava chegar onde você chegou? Porque assim, você tá no primeiro ano de faculdade, né? É difícil falar isso, né? Pô, já esperava chegar... Mas você já foi pra Spa-Francorchamps fazer uma coisa de Fórmula 1. Você criou uma boa relação com vários pilotos importantes como o Hamilton e até outros da Fórmula 1. Com vocês também, são meus amigos. Criou uma boa relação com a gente. A gente tá aqui, ó. Para, não é assim, não é assim, vocês são meus amigos. Você foi lá fazer Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, você tá toda a corrida de Fórmula 1 aqui em Interlagos. Você imaginava que isso fosse acontecer na sua vida? Cara, eu não imaginava que fosse tomar tamanha proporção. Porque no começo você começa ali meio devagar, como uma coisa tipo de diversão. A fim de não focado em ser tão sério, tão... Até porque você começou criança. Vou me divertir, vou fazer entrevista com os meus amigos e tal. E do nada você recebeu umas mensagens, começa a você falar, caramba, realmente isso... te motiva, sabe? A levantar todos os dias e querer fazer o seu melhor. Querer fazer com muita determinação e amor. Então, isso pra mim não tem preço. Ô, Bia, uma coisa que eu reparo no teu conteúdo, até que eu já te falei, que você
como você disse, você não era uma fã de corrida. E uma coisa que eu reparo no teu conteúdo... Agora eu vou ser cancelado. Eu também não era fã de corrida. Vou falar uma coisa aqui. O Cadu assiste desde que nasceu ali, né? Já aprendeu a apertar o controle remoto, ele já ligava a TV pra ver corrida. Eu não. Eu nunca gostei de corrida. Você não gostava, Brunão? Não gostava. Por que você não... Eu não era uma coisa que me interessava, eu era o cara do futebol. E aí, só que, enfim, queria trabalhar com jornalismo esportivo, trabalhei, fiz bastante coisa. Mas uma hora pintou a oportunidade pra trabalhar em corrida, com automobilismo. Quando eu comecei a trabalhar com automobilismo, que aí eu comecei a me encantar pelo negócio. Entendi. Pela competição, como a gente briga ali na Stock Car por décimos de segundo. E sempre desse lado daqui, do lado da equipe, do lado né, junto com a Paula Motorsport. Mas você sabe que tem uma coisa que eu sempre falo, que é as pessoas, elas gostam do automobilismo quando elas presenciam. Quando elas vivem. Exato. Quando elas vivem. Assim, não precisa ser da equipe, mas, tipo, você vai numa corrida, cara, é impossível você não se apaixonar por automobilismo. Ver o carro ali de perto, né? Ver como uma largada funciona, a corrida de fato funciona, a adrenalina de como é que é, porque muitas vezes pra quem tá de fora, não sabe o que acontece dentro dos boxes. Então, você vivenciar tudo isso, ver como funciona, talvez coisas simples, como ver um piloto falando num rádio. Mas isso é uma coisa que nem todo mundo também tem oportunidade exato. de viver. Esse é o ponto. Mas daí eu acho quando também... você vive... Pra gente parece comum, mas não é tão comum assim. Mas daí eu acho que entra o nosso papel também, de tentar transparecer, tentar mostrar... É diferente você ver pra uma tela e você tá ali, mas tipo, tentar mostrar um pouquinho do que a transmissão não mostra por motivos óbvios. Então, tipo, você conseguir mostrar ali como é que funciona por dentro ali de um box, assim. Como é que é o box de uma Stock Car? Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez, assim, eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, assim, foi mágico. Então, tipo... enfim, eu te cortei, então. Não, mas a minha pergunta era justamente isso. Tá. O que me chama atenção no teu o que me chama atenção no teu conteúdo é que é um conteúdo justamente assim, de alguém que tá descobrindo aquele mundo. Sabe? Que não é alguém que, como o Cadu, tá crescendo, onde o Cadu já acha normal. Quando a pessoa ouve o rádio, cara. Para, Brunão. Um box tem 10 convidados, são 10 pessoas que conseguem sentar ali e ouvir um rádio. Não, mas quem vive de fato, seja de camarote. Não, mas eu falo... Ô, Bruno, a gente tá falando com o Cadu. Eu tô esquecendo que o Cadu para. Gente, a primeira coisa... Vocês vão me deixar desconcertar. Cadu, a minha primeira vez... Citando exemplo. A minha primeira vez na Fórmula 1 tava eu e os caras lá descendo o morro da Heineken. Não, de capa de chuva. Isso também é um ponto, entendeu? Você vivenciar, por exemplo, na Fórmula 1 você tem a fanzone, tem, né, várias ativações ali que você acaba vivenciando, ver simulador, né, ser um piloto por um dia, literalmente. Não, mas a gente tá brincando. Literalmente viver o automobilismo. A gente tá brincando. Mas esse lance de você não ser uma apaixonada por corrida, te ajuda a criar conteúdo? Cara, eu acho que, tipo assim, hoje eu já me considero uma pessoa apaixonada por corrida, mas por eu ter tido, assim, a visão de quem não entendia nada e hoje está aprendendo, eu acho que torna mais fácil esse processo de eu entender o que as pessoas talvez não saibam de alguma coisa. Então, por exemplo, aquele vídeo que eu gravei na NASCAR falando do farol. É uma coisa eu copiei na Stock Car. Ai, copiou? Ai, pode copiar, eu amo que me copiem, gente, juro, eu não vejo nenhum problema, eu amo, eu não falo, copiou meu conteúdo, você vê, eu fico tipo, eu já tô sendo copiada, sabe? Tipo, eu acho uma forma de reconhecimento, obrigada. Mas eu falei... mostrar que o seu conteúdo foi realmente bom, que inspirou outras pessoas. Exato, Não, mas eu olhei e falei, pô, é isso, é uma coisa, de novo, também entra no que você falou. Pra mim, pô, eu tô há 20 anos nesse negócio. Eu sei o carro, que o adesivo, que o farol é um adesivo. Pra mim já é uma coisa que eu já tô acostumado. De repente eu olho um conteúdo dela falando, pô, olha aqui. Ela mostrando surpresa em ver quem é um adesivo. Falei, se ela, que tá na pista, tá surpresa que é um adesivo, quem tá em casa vai ficar mais surpreso ainda. Exato. Exatamente. Então é essa curiosidade que faz, que você tenta trazer? Eu tento sempre entender o óbvio, o que não é óbvio, que pra gente é óbvio. Isso é uma coisa que eu lembro até hoje, assim, é um exemplo que eu sempre dou pra quem fala comigo, que foi o TK, o Thiago Kifuri, não é o TK, né, o Thiago Kifuri, era influenciador da marca que eu cuidava, e aí teve uma vez que a gente tava lá no centro técnico, tinha um Viper lá no centro técnico, eu vi aquele carro, tipo, sei lá, muito.
Eu tava acostumada com aquele carro. Uhum. E eu sabia que era um puta carro, mas tá. Ok, tá sempre na minha Todo frente. dia, exato. Cara, ele chegou, viu o carro, eu juro por Deus, ele tava assim, conversando, peraí que eu vou gravar um vídeo. Ele virou a câmera, ele começou a gravar o vídeo, demorou 1 minuto, ele subiu no Reels. Eu falei, cara, é simples assim. Tipo, é uma coisa que tá ali, que o conteúdo, tudo é conteúdo. Tipo, a gente, é o treino de olhar e identificar o que você pode, tipo, o que outra pessoa não saberia, sabe? Então, tipo, aquilo, o carro, não sei o que, ele falou umas informações, óbvio, que eu não sabia, mas, tipo, todo mundo, pô, que carrão, não sei o que. Então, às vezes, o que é o normal, o que é o óbvio pra gente, principalmente em questão de, pô, tô ali no ambiente de corrida, sei como é que funciona, o quali, não sei o que, nananana. Tipo, as pessoas, às vezes, não sabem, as pessoas não... Enfim, não é por ignorância, é porque a gente... Por não ter a vivência do autódromo. Exato, esse. E a gente tá tão fácil, ele tá tão óbvio, que daí eu comecei a treinar o meu olhar, a identificar essas coisas que são óbvias pra mim e pra gente que vive aquilo, mas que talvez não seria óbvia pra outra pessoa. Pro telespectador. Exato. E aí são curiosidades, tipo, coisas que você grava, tipo, em 1 minuto, não é um vídeo que você vai, ficar editando. Ok, existem vídeos que são assim, mas é uma curiosidade ali que você grava rapidinho, e essa vontade de aprender me ajuda muito, porque eu não sou uma expert, eu acompanhei meu irmão, mas como eu disse antes, eu nem gostava, eu só ia, eu gostava depois de, tipo, fazer amizade ali, ficava ali, ok, não era uma coisa, meu Deus, eu odiava, adolescente tortura. chata, mas assim, depois eu comecei a gostar e tudo, mas nunca fui assim, tem várias coisas que até hoje eu não sei, até a Dai que trabalha comigo às vezes vira e fala assim, Bia, será que isso daqui tá certo? Eu falei certo, eu falei, Dai, eu não faço ideia. Tipo assim, tá tudo bem, eu não tenho problema de não saber, eu prefiro perguntar e parecer uma idiota do que eu ir lá no meu Instagram e falar uma coisa que não é verdade. Então, assim, eu sempre gosto de ir perguntando. Às vezes, eu tava na NASCAR ali, nessa última etapa, eu tava sentadinha assim, aí passou um cara, começou acho que era um cara da Pirelli, começou a coisar os pneus assim, e aí eu olhei assim e falei, desculpa a pergunta, não me leve a mal, eu não tô te perguntando assim, é só por curiosidade mesmo. O que você tá fazendo? Aí ele, não, tipo, porque às vezes a pessoa da equipe tá perguntando, sabe? Exato. E aí eu falei, não, é só por curiosidade mesmo, porque eu não entendo. Você pode me explicar? Ele, não, é porque o pneu aqui, ele chega já e você tem direito a um pneu, então eu preciso conferir se de fato é o pneu que a gente entregou, se trocou, é uma vistoria. Aí eu falei, tá bom, obrigada. E aí, tipo, essa é uma informação que, por exemplo, as pessoas, tipo, é óbvio, mas é um conteúdo. Você sabia que todo dia na NASCAR o cara vem aqui e faz a vistoria dos pneus porque você só pode usar um jogo? Tipo, é uma coisa tão óbvia pra gente, mas que... Então eu gosto sempre de perguntar, de saber mais. E até essa vivência que eu tô tendo com o simulador agora tá sendo muito rico pra mim. Porque várias coisas, tipo, que eu sabia, mas eu não entendia, tô começando a, tipo, conseguir enxergar conteúdo em coisas que antes eu não via, sabe? Então, esse processo de descoberta, às vezes eu finjo que eu não sei, pra ser essa pessoa que gera empatia com você, que também não sabe. Então, por exemplo, aquele vídeo da NASCAR, fui criticada. Por quê? Até hoje sofro hate. Por causa desse vídeo que eu falei? Por causa desse vídeo que você falou. Por quê? Porque as pessoas falam que eu não assisti Carros. Porque o Relâmpago Marquinhos, juro, você pega, tipo, 90% dos comentários das pessoas me xingando que eu não assisti Carros. Então, assim, tá tudo bem, tipo, eu assisti Carros, eu sabia, mas é muito mais fácil a pessoa se identificar Qual a relação comigo. de assistir Carros com isso daí? Porque o Relâmpago McQueen fala... Marquinhos. O Relâmpago McQueen falou assim, farol é decalque, eu não preciso porque a pista tá sempre acesa. Eu assisti e não lembrava disso aí, não. Então, eu também não lembrava. Também não. Nossa, mas assim, choveu o comentário assim e eu, tipo, nem respondo, sabe? Tá tudo bem. Comente, eu não vou ficar triste, não vou ficar chateada. Eu assisti Carros, eu não sabia que o farol era assim e, tipo, compartilhei, mas às vezes eu crio... Não é que eu crio uma personagem, mas às vezes eu dou um passinho pra trás pra ser essa entusiasta que nem você que tá em casa, que tá aprendendo. Então, mesmo que eu já saiba, às vezes eu, tipo, coloco ali como se eu não soubesse. Como se você também tivesse surpreendida com aquilo. Como se eu estou, tipo, descobrindo isso com você. Mas em algum momento você descobriu de fato. Exato, exato. E aí, são conteúdinhos que você vai treinando o olhar pra pegar, sabe? Porque passa tão batido no final de semana de corrida. Esse lance de você perguntar é essencial.
porque você tá estudando jornalismo, cara, assim, perguntando, a arte de saber fazer uma boa pergunta é essencial na formação do jornalista. E essa curiosidade de você perguntando, como eu falei pra você, eu nunca fui um fã de corrida, não assistia quando era criança. Então, tudo que eu sei sobre corrida, eu aprendi desde que eu entrei no box pra trabalhar e saí perguntando. Desse mesmo jeito. Pô, e assim, hoje eu consigo conversar algumas coisas sobre estratégia de corrida, sobre acerto de carro, porque o tempo todo eu ficava perguntando, mas por que não sei o que lá? Por que não sei o que lá? Por que não sei o que lá? Sim. Eu cheguei a fazer isso uma época. Eu pegava aleatório, assim, chegava do nada na pessoa, por exemplo, um mecânico, tava raspando ali o pneu. E aí, cara, o que você tá fazendo? Aí ele contava, tô raspando o pneu porque tem que fazer assim, assim, assado. O Bandeirinha tava fazendo... Como é que funciona a vida de um bandeirinha? Chegava e ele explicava, bandeirinha tem tantas bandeiras, bandeira amarela, bandeira vermelha, e meio que pegou esse conteúdo. A galera começou a curtir porque... Pra quem tá de fora, como a gente tava falando aqui, não é um assunto tão comum. Então a galera quer ver os mínimos detalhes. Por exemplo, como funciona o fan push, como é o volante num carro de corrida, como funciona, sei lá... Qualquer coisa que a pessoa não tem oportunidade de ver, ou quantas pessoas trabalham no pit stop. A injeção do carro, quantas pessoas trabalham no pit stop. Agora, você foi pro outro caminho, né? Diferente da Bia que tá na criação de conteúdo na pista, você foi pro caminho do podcast, igual esse que eu tô fazendo aqui agora. Exato. Você gosta de entrevistar. Gosto de entrevistar a galera, saber das histórias. Por que você gosta de entrevistar? O que na entrevista te encanta? Entrevista me encanta pelo fato de saber as histórias das pessoas. Saber o que passa por trás, porque... Muitas pessoas acabam não conhecendo o que tem o por trás do piloto, por trás daquele engenheiro, ou por trás daquela pessoa que trabalha dentro do autódromo. Então, sempre gosto de perguntar como aquela pessoa começou, o que fez ela se motivar para aquilo. E é muito bacana saber várias histórias que o pessoal conta que você até fica meio surpreso. E qual de todas as entrevistas que você fez, Cadu, dentro da sua Kombi, qual que você achou a mais legal? Cara, boa pergunta, hein, Brunão? Tiveram várias, mas tem até uma história boa que eu tenho da Kombicast, que envolve o Felipe Massa. Essa questão de contar as histórias, né, que muitas vezes as pessoas não sabem. Ele tava me contando que antes dele se tornar piloto, ele sempre, quando tinha etapa em Interlagos, ele entregava as comidas pros pilotos e sempre deixava o cartãozinho pra alguma equipe, caso alguém se interessasse, ele ia tá lá. Como assim, o Felipe Massa distribuía marmita com o cartão dele? Se você precisar de um piloto, é só ligar. Eu não entendi isso daí. Ele contou essa história. Não é possível que a história seja assim. Tá no meu corte da Kombicast, mas... Pera aí, pausa. A história que você tá me contando é a seguinte. O Felipe Massa entregava marmita em Interlagos. E aí, o Felipe Massa entregava marmita em Interlagos. E aí... Quando ele ia entregar a marmita em Interlagos, ele aproveitava a oportunidade e colocava um cartãozinho. Tá precisando de um piloto? Liga pra mim. Não é possível, Cadu, que essa história seja real. É verdade, ele me contou. A gente tava na Kombi, né? Aí eu perguntei pra ele, alguma coisa que você já fez no automobilismo, mas que a galera não sabe. Ele, cara, tem uma boa. Essa eu já não sabia, por exemplo. Eu entregava comida quando tinha, pro pessoal da Benetton, se eu não me engano. Entregava comida, macarrão, né? Tal, e sempre deixava os cartãozinhos dele caso alguma equipe se interessasse. Ele conhecia o cara que trabalhava com ele ali, o chefe. Tempos depois, esse mesmo chefe trabalhou com ele na época de Ferrari. Porque ele... entendi. Tá no meu corte no Instagram, quem for procurar lá vai saber. Procurem, porque eu vou, inclusive, Felipe, se você estiver assistindo, a gente vai fazer um corte disso aqui, Felipe. Beijo pro Felipe. Conta essa história direito. Por favor. Cara, Felipe Massa entregava... Olha, você falou macarrão, né? Porque Felipe Massa não ia entregar proteína. Fora que assim, é que vocês não sabem metade, mas a Rafa, que é a esposa dele, tem várias histórias então dele. conta mais uma aí, que essas histórias tão boas. Não, ele contando que, assim, Fórmula 1, todo mundo acha que é glamour, que é coisa maravilhosa, só que não é assim. Todo mundo passa pelas suas dificuldades, pelos tem um pouco mais de glamour que as que a gente faz aí, mas... Né? Então, assim, a Rafa,
Eu lembro de eu ter chegado da entrevista com o Felipe e a minha mãe tá rindo na mesa, mas rindo num grau. Porque a Rafa contava todas as histórias da época que eles moravam em Mônaco, Uhum. que... É um perrengaço. Nossa, deve ser literalmente horrível. um perrengue. Cidade pequena, não Ah. gosto, não gosto. Maresia Prefiro São fica- Paulo. maresia Mas pior que atrapalha, é verdade é, que... cabelo. O barco estraga tudo. que eles moravam num AP pequeno e tal, e que direto tinha que ter que ajustar o colchão, enfim, eu lembro... Não, dramas reais, não, a gente fica brincando, mas, pô, você conversa com os pilotos que foram lá fora, o Diego Nunes, sei lá, pô, Tuquinha, e, pô, posso fazer uma lista aí, Bernoulli, O todos eles Cezinha. contam, o Cezinha morou lá com o padre, lá, escondido no porão do padre, inclusive, coitado. Que história é essa? Ah, depois perguntou, Cezinha, você é meu best e nem me contou. Cezinha, você nunca contou as histórias do Senhora. padre Nino pra ele? Nunca me contou. Então, César, próximo encontro lá em casa aqui em São Paulo, quando você for lá em casa eu quero saber dessa história aí. pergunta pra ele das Cobrada. histórias do padre Nino. Padre Nino, ok. Padre Nino. Padre Mas Nino. grava, que eu fiquei curiosa pra saber também. Aí teve a com o Bortoleto também, que, pô... E essa com o Bortoleto foi engraçado, porque a gente, né, marcando, o Bortoleto nem sempre tá no Brasil, até pela agenda dele, tava esses dias, né, vai estar até por conta de ações da Kit Kat, que eu tava lá com ele. Aí eu tinha marcado com o Quick, né, que é quem cuida lá, a equipe dele. Aí eu lá insistindo, né, pra ele ir. Tava chegando quase de noite e nada do Bortoleto. Eu falei, meu Deus, se eu não entrevistar o Bortoleto, eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou... Vou na casa dele. Vou na... literalmente. Aí eu subi lá onde ele tava, fiquei, Bortoleto, que horas a gente pode... Enchendo o saco do Gabriel. Literalmente. Aí, agora pode. Mas assim, você... Eu pensava comigo, é a entrevista da minha vida. É eu fazer e, cara... E me consagrar. Show, consagrar. Batemos um maior papo legal, é a entrevista que mais rende de like, inscrição até hoje, né? História boa. Valeu a pena encher o saco do tentar valeu conquistar. a pena. Outra história boa, cantei Evidências com o Rubinho na minha entrevista. Para. É mesmo? Meu Deus. Essa história é boa. Conta aí. A gente vê as postagens do Rubinho e sabe que ele gosta gosta do de um sertanejo. sertanejo, gosta de cantar, né? Aí, quando tava chegando no finalzinho da entrevista, eu falei, Rubinho, eu tenho um único pedido. Canta Evidências comigo? Aí ele ficou até surpreso, assim. Pô, cantar Evidências? Aí ele, tá bom. Aí a gente começou, quando eu digo que deixei de te amar. Está gravado? Mas alguém puxou o violão? Tá, tem Tá. gravado. Ah. Porque eu te amo. Aí tá eu e ele aqui, ó. Só no passinho, na mãozinha. Foi legal, foi legal. E quem é o cara que você sonha entrevistar, que você não entrevistou? Pô, eu queria muito entrevistar esse cara. Quem é essa pessoa? Lewis Hamilton. Mas você já não entrevistou o Lewis Hamilton? Ah, você não chegou a entrevistar ele, né? Não cheguei. Na verdade, vou contar uma história aqui. Em 2024, se eu não me engano, se não me falha a memória, a Petronas tinha me chamado para participar de uma ação de 50 anos. De Petronas, e o primeiro sonho seria o meu. Então eu ia viver um dia de Band, conhecer a Band e outras coisas. Literalmente passear por São Paulo e no dia seguinte ia para o autódromo para acompanhar a Fórmula 1. A minha mãe fez surpresa, porque ela já sabia que eu ia encontrar o Lewis. Aí as meninas que estavam com a gente na ação perguntaram, pô, se você tivesse a oportunidade de perguntar alguma coisa pro Lewis, o que você diria? Eu falei, pô, o que o Lewis de agora diria pro Lewis antigo? Bolei umas 3 perguntas, porque a gente sabe que o tempo em Fórmula 1 é curto, né? Enfim, é tudo cronometrado. Desci, o pessoal da Mercedes colocou numa posição estratégica para que eu não pudesse ver nada. Conversei com o Russell e tal. Chegou o Lewis, eu parei. Literalmente eu travei. Tem só um oh my god, eu começando a chorar e tal. Abracei ele, aí ele, como você tá forte e tal. Lembrou de você? Lembrou. Aí o pessoal tava com a gente e falou, será que rola dele fazer algumas perguntas pra você? Aí ele, só se for agora, sentou no chão e começou a conversar. Aí eu perguntei pra ele, né? O que você diria pro Lewis de 10 anos atrás? Você conhece alguma coisa aqui do Brasil? Aí ele respondeu tal. Pena que eu não tenho. Essa entrevista gravada não mais. tenho isso, infelizmente. Só tenho as fotos desse encontro.
quem sabe um dia, mas é um sonho poder entrevistar o Lewis dentro da Kombi, que é o meu espaço, que você já foi lá. Já fui lá, o Lewis pode ir lá agora, que agora tá mais fresquinho. Agora tá mais fresquinho, tá com ar-condicionado. E uma história engraçada sobre esse ponto, lembrando desse encontro Lewis de 2024, eu literalmente travei. A minha mãe ia perguntar sobre como foi o momento com o Lewis, eu não sabia, eu não lembrava. Caramba, E minha mãe cara. foi pesquisar, né, pra entender se isso Tinha alguma coisa a acontecia ver. de fato, Uhum. tinha alguma coisa a ver. Ela falou, tem. Quando você toma um choque muito grande, Uhum. É tipo a automaticamente... pessoa que esquece de um acidente, mesma coisa. Automaticamente a sua memória Então você não lembra desse bate-papo com o Lewis Hamilton. não lembrava da maioria das coisas. Mas você lembra hoje, assim? Você já consegue... Lembro hoje. Aí, conforme eles foram passando as fotos, porque demoraram, assim, pra passar, até porque era o último ano... foi 24, isso mesmo. O último ano do Lewis na Mercedes. Aí passaram as fotos aí que eu comecei a cair a ficha, lembrar, pô, eu fiz isso com o Lewis. No final ele mostrou o capacete pra mim, que era em homenagem ao Senna. Aí Mas só quando você viu as fotos. Só quando eu vi as fotos que foram liberadas, eu lembro até hoje, no dia 30 de dezembro, véspera de Ano Novo. E você então apagou da sua memória o seu encontro com o Literalmente Hamilton. apagou. Tomou o quê, Cadu, antes de Não, mas assim, agora, lembrando de tudo, eu lembro que eu fiz as perguntas pra ele. Eu, infelizmente, repito, não consegui. Não consigo nem lembrar, que dirá gravar o negócio. Um sonho meu é entrevistar ele na Kombi. Um objetivo pra... Liga pra aquela moça lá do Pô, governo. E Bia, você, tem alguma corrida que você tem o sonho de fazer? Agora que você tá dentro dessa profissão, você tem um sonho pra realizar? Olha, eu tô descobrindo sonhos ainda, sabe? Mas eu tenho muita vontade de trabalhar na Fórmula 1 com criação de conteúdo. Até tava na WEC agora, eu brinquei que eu tava com o pessoal, aí eles viram o Magnussen, viram o Logan Sargent, indo atrás, louco pra tirar foto. E eu, tipo, eu tenho um complexo que é assim, ó. Eu tenho certeza que um dia eu vou virar, tipo, sei lá, pro Magnussen e falar assim... Kev, vamos gravar aqui rapidinho, por favor? Tem 2 minutos, sabe? E eu vou te falar, o Magnussen é o mais de boa, sabia? Ele é mó de boaça. Uma vez, a primeira vez que eu fui fazer primeira vez não, mas uma das vezes que eu fui fazer aquele grid walk lá, Grid walk, sim. você vai ali na Fórmula 1, você tem a oportunidade de andar pelo grid, igual a visitação da Stock Car, né? A visitação, você vai ali pelo pit lane, só que na Stock Car, e em outras categorias do Brasil, neste momento todos os pilotos se posicionam para dar boné, para receber os convidados. Na Fórmula 1 não. Eles liberam o pit lane e você anda por ali Vê os carros. enquanto as equipes trabalham e tá todo mundo nem aí pra você. É bem diferente do que é a Stock Car. E de repente eu olho o Magnussen, o único cara que tava lá atendendo todo mundo, tirando foto de bobeira, sabe, ali. Eu falei, pô, esse é o cara mais suavão que tem boa. aqui. Mas de boa. Mas é isso, o Magnussen é de boa. Mas assim, com qualquer um, eu acho que eu sempre falo... Você quer transformar o Magnussen no seu Guilherme Salas, é isso? É tipo isso, entendeu? Hoje eu começo com o Guilherme Salas, mas amanhã vai ser o Magnussen. Não, mas é mais ou menos isso, assim, eu tenho esse complexo que eu falo, cara... Ok, se eu tirar uma foto com ele hoje, ele nem vai lembrar, tipo, daqui 1, 2, 3, 5 anos, se eu estiver trabalhando com ele. Mas, tipo, eu tenho meio que essa... É uma forma de eu manifestar a minha realidade, eu acho, sabe? Tipo, eu acredito tanto que eu vou chegar num ponto que vai ser comum. Tipo, assim, eu tenho amigas que gostam de automobilismo e não são do meio, e pra elas, tipo, eu sempre chego com umas histórias, elas ficam, tipo assim... Cara, tipo, por exemplo, na Cavaleiro na NASCAR, a gente tem o Zonta. Cara, o Ricardo Zonta, ele correu de Fórmula 1, tipo, sabe? Grandes nomes do Brasil que eu, tipo... não, porque daí eu tava conversando lá com o Zonta, não sei... Tipo, tava jogando... uma convivência normal, né? Exato. Na segunda, eu acho, foi segunda-feira, tava treinando na Simped, chegou o Felipe Massa e o Pipo pra treinar. Aí o Felipe chegou e falou assim, não sei... Aí o Júnior falou, não, vai correr um campeonato, não sei o quê. Aí eu treinando o Felipe Massa. Boa sorte, que legal, hein? Eu, tipo, obrigada, sabe? Pior que eu tive essa mesma sensação. Com o Felipe, exatamente, porque você olha um cara que você sempre acompanhou pela TV, viu as corridas, você fala, poxa, tô trabalhando com o cara. Exato. Eu tô no mesmo box. Que esse do cara que era meu ídolo. Do cara que eu sempre acompanhei, admirei, ídolo. O Rubens, mesma coisa.
carinho enorme por ele também. Que é uma coisa que eu falei quando você me entrevistou lá no seu podcast, que eu falei, cara, a comunicação, ela nos dá a oportunidade De conhecer os nossos ídolos. Não só de entrevistá-los, né, como algumas vezes como jornalista, e outras de você conviver, de trabalhar junto, como você tá trabalhando com o Felipe lá com a Lubrax, tudo mais. Você com o Zonta na Cavaleiro. Não, é muito louco isso. Agora, é diferente, você que começou criando conteúdo pra você, muito diferente criar conteúdo pra uma equipe de corrida, e é legal que eu tô aqui, eu crio conteúdo, né, pra Brau Motor Esporte, tô aqui com uma pessoa que hoje cria conteúdo pra Cavaleiro e outro que cria conteúdo pra Lubrax, quer dizer, juntamos o pessoal, concorrentes, entre aspas, aí, pra bater um papo aqui hoje. Exato. É diferente criar conteúdo pra uma equipe e você criar conteúdo pra você? É diferente, porque eu acho que a equipe tem vários aspectos que você pode e deve mostrar e pode e deve exaltar. Então, por exemplo, eu gosto muito de dividir isso no geral, assim, de criação, tanto minha quanto da Cavaleiro. Precisa ter conteúdo que é engraçado, precisa ter conteúdo que é informativo. Só que daí, na Cavaleiro, eu preciso ter conteúdo, por exemplo, que vai posicionar o Guilherme de uma maneira, que vai posicionar o Ricardinho Maurício de outra maneira. Então, assim, querendo ou não, nós somos a comunicação deles também. Comunicação dos pilotos, como que eu vou posicionar a Cavaleiro. Então, óbvio, quando fala do meu conteúdo, tem também uma forma de posicionamento, como eu quero ser vista. Mas quando a gente fala da Cavaleiro, a gente tá falando de uma equipe de Stock Car que tem 2 pilotos diferentes, com histórias diferentes, com posicionamentos diferentes. Aí tem o carro que tem pra trazer, tem a equipe que é legal dar visibilidade, aproximar as pessoas da equipe. Eu acho que como publicitária, principalmente, é muito mais difícil você aproximar alguém de uma marca do que de uma pessoa. Então, Beatrice, eu só tenho que fazer a pessoa gostar de mim. Na Cavaleiro, é como se a pessoa tivesse que gostar da Cavaleiro, da equipe. O que te faz gostar de uma equipe de Fórmula 1? Normalmente o piloto? Ainda são as pessoas. As pessoas, exato. Então, o piloto, ou então, eles fazem, por exemplo, a Vicarb, a Racing Bulls, né? Eu não sei mais se é a Vicarb. Visa Cash App. Isso. Tipo, eles são sensacionais, tipo, a equipe é muito legal, faz brinco, é mais Gen Z o conteúdo deles, mas, aproxima demais. Eu nem gosto dos pilotos deles, mas eu acho incrível, eu amo acompanhar a rede social e eu sou super fã da equipe. Então, o que faz as pessoas... Porque o meu papel ali é trazer visibilidade pra Cavaleiro, sabe? Então, o que faz as pessoas gostarem de acompanhar uma equipe específica? Precisa do informativo? Precisa. Tipo, o que aconteceu no final de semana, quem ganhou a corrida, Enfim, tem toda essa parte, mas também tem uma parte de criar conteúdos que façam com que as pessoas queiram acompanhar o Gui, por ele estar na Cavaleiro. Ou queiram acompanhar a Cavaleiro, sabe? Então, é muito diferente. Uma coisa que eu tô até me aprendendo ainda agora é porque o meu conteúdo é muito parecido com conteúdos que eu posso criar para Cavaleiro. Então, por exemplo, vamos mostrar o carro da NASCAR? Vamos. Na Cavaleiro, eu poderia muito bem chamar o Zonta e falar, Zonta, mostra o carro pra gente. Gravei, já fiz isso com o Ricardinho Maurício na Stock. Gravei, não sei o que, mostrou, super legal, conteúdo Cavaleiro. Só que isso poderia muito bem ser um conteúdo meu, tipo, collab, eu, e Cavaleiro. Exato. E a Cavaleiro, quando ela me trouxe com esse intuito também. Então, hoje eu tenho que dividir esses conteúdos, entender quais conteúdos funcionam pra mim e pra Cavaleiro, quais funcionam só pra mim, e às vezes até emprestar uns meus pra se transformar em Cavaleiro, porque é a mesma pauta, só que eu vou lidar de uma maneira diferente, sabe? E é mais fácil criar conteúdo de Fórmula 1 em casa ou é mais fácil criar conteúdo na pista? Cara, Por uma criar categoria como conteúdo... Stock Car, NASCAR. Criar conteúdo na pista é muito desafiador. Tipo, porque... Você vai com planejamento, você sabe, o Bruno, você encontra com ele na NASCAR, principalmente, ele tá enlouquecido Tá pra com lá o e computador pra cá. dele aqui, ó. Não, porque eu tenho 3 pautas, 48 mil pautas pra gravar hoje. Na NASCAR, tem um programa inteiro pra fechar. Ele com um Sexta, sábado e guarda-roupa, assim, domingo. ó. Ele com um guarda-roupa, Gadu. Não, porque senão vou achar que eu uso a mesma roupa. Ele gravando 40 vídeos num dia. Então, assim, e eu acho que categoria ainda é outra coisa completamente diferente. Mas quando você fala de equipe... Você não tá ali... na sua casa é um ambiente controlado. Quando você tá ali na equipe, você não sabe... Tipo,
Por exemplo, a etapa de Velocitar, eu acho que o Gui e o Ricardinho Maurício se enfiaram lá no meio do acidente, os dois, não foi culpa deles, mas os dois rodaram, terminaram, tipo, não fecharam uma volta da corrida. Como é que eu vou gravar uma trendzinha com os mecânicos depois? Não grava. Não grava. O clima. Um clima, assim, absurdo e, tipo, óbvio, compreensível demais. E também, sabe, então, às vezes, coisas saem do controle, o carro quebrou, então, putz, eu tinha programado de gravar isso daqui na tarde, depois entre o treino 2 e o treino 3. Mas daí no treino 2 deu problema no carro. Os meca tá tudo se virando nos 30 pra entregar pro treino 3. Tipo, então, é muito você conseguir ter uma sensibilidade, isso é muito importante, porque não adianta, tipo, beleza, você tem 10 vídeos pra entregar? Cara, eu prefiro que você entregue 5 e não atrapalhe. Aqui, o principal é o carro desempenhar. É a mesma coisa que eles falam no briefing de imprensa, né? Aqui, não é... A prioridade não é você, a prioridade é o carro. Então, se tiver o carro e você, o carro vai te atropelar. E a culpa vai ser sua, porque você não saiu na frente. De ir pro grid. Exato. Tomem cuidado, porque os carros vão passar, vocês... Exatamente. Igual aqui, normalmente. Exatamente. Que a pessoa que tá fora do carro tem prioridade. A faixa de pedestre. Lá é o contrário. Lá é o contrário. O carro tem prioridade. Lá tudo gira em torno do carro. Então, assim, você precisa ter a sensibilidade de entender quais momentos que você consegue gravar com determinadas pessoas, tanto em questão de tempo. Tipo, não adianta, às vezes, putz, depois de uma corrida, eu quero gravar com o piloto. Eu odeio isso, porque se o cara vai mal na corrida, ele não vai querer gravar comigo. Então, assim, você precisa entender quais conteúdos você vai querer gravar e em qual momento vai ser melhor gravar eles. E vai ter conteúdo que você não vai gravar. E, tipo assim, na minha cabeça, ok, se eu conseguir em outro momento, ok, mas não é uma prioridade. A prioridade é o carro. A prioridade é ter um bom desempenho no final de semana. Eu tô ali, meu trabalho é importante? Não tô desvalorizando meu trabalho, mas eu prefiro não entregar um vídeo do que o carro não entrar na pista. Então, assim, gravar um conteúdo em casa é muito mais fácil por conta de ser um ambiente controlado. Você decide, você tem X vídeos pra gravar? Você grava os X vídeos, você edita, não tem, tipo, o carro quebrando, não sei o quê, a pessoa tá feliz, Adrenalina. tá triste. Exato. Barulho. E tem a questão do vereador também, né? Porque você vai pro autódromo, aí você começa a encontrar todo mundo. Aí você tem 48 vídeos para gravar, e daí você encontra um. Não, mas eu preciso fazer não sei o quê, não, vem aqui, não. Aí quando você vê, gente, eu preciso gravar o vídeo. Então... E você, Cadu, qual a dificuldade maior que você encontra no autódromo? Pra trabalhar, assim, pra gravar, no conteúdo. Qual que é o teu maior perrengue que você já passou? Conta pra gente. Sobre a questão de conteúdos de equipes, é o mesmo ponto. Você tem que achar a janela certa pra gravar. Dependendo, assim, do dia, tem que estar com uns 3, 4 conteúdos já prontos pra, se caso acontecer alguma coisa, você já ter aquilo mais ou menos já vai pra pista? Você já vai pra pista sabendo o que você tem que gravar, Cadu? Já vou pra pista sabendo que tem que gravar. Eu faço reunião com o pessoal quando precisa. O fim de semana vai ser falar da etapa, por exemplo, que nem a Bea falou, vai ter conteúdo informativo? Vamos falar da etapa 7, Santa Cruz do Sul, pista X, tantas curvas, mas vai ter o conteúdo com viés mais entretenimento, que, por exemplo, rolou um jogo da Copa, Copa do Mundo teve jogo do Brasil. Pouco tempo atrás, Jogo do Brasil. Um conteúdo que eu fiz, por exemplo, o que o pessoal do time estava fazendo no pentacampeonato. Que foi o último título do Brasil. Tudo 2002. Isso você sai de casa já pensado. Já sai pensado. Às vezes vem com uma ideia já meio que falta um pouquinho lapidar. Mas assim, é exatamente isso como a Bia falou. Você tem que estar preparado para tudo. Às vezes pode acontecer alguma coisa com o carro e não dá pra gravar, deixar pro final, ver a janela perfeita. Quando tem pódio, é aquele conteúdaço que você... Pô, é entrevista com o piloto, ver como é que foi a corrida. E também, ao mesmo tempo, falar como é que foi o pós dos dois pilotos. Foi assim, assim, assado, aconteceu isso. Sempre exaltando a equipe, o piloto, porque a gente nunca vai falar mal dos nossos pilotos. Exato. Esse é o objetivo, sempre falar bem, que eles aceleraram demais na pista. Respondendo sua pergunta, dificuldades. Um ponto, assim, de dificuldade, além de você criar na pista, como a gente falou aqui, que tem que estar com tudo praticamente mapeado dependendo do dia,
puxando mais pro meu lado de inclusão. A acessibilidade em alguns autódromos não é tão boa. Então, esse ponto acaba sendo um viés negativo quando a gente fala criar conteúdo dentro de um autódromo. Porque muitas vezes você não consegue passar por aquele lugar ou ter acesso, e aí tem que mudar os planos completamente. Vai fazer o quê? Onde vai fazer? A acessibilidade é um problema pra você dentro da maioria dos autódromos, então. Infelizmente é. Às vezes o elevador não funciona, você tá querendo subir pra algum lugar, o elevador trava. Pra, sei lá, vou gravar no camarote do time Lubrax. Chega lá, o elevador Não vai rolar. não pega, não rola. Mas como é que você encara isso? Quando você vê uma dificuldade imposta, não por uma questão, por nenhuma outra questão, não seja que uma questão física sua. E de problema de estrutura do autódromo. Isso te abala de alguma forma quando você vê esse tipo de problema? Jamais, porque eu tento sempre encarar da melhor maneira possível. Tipo, vamos conseguir, vamos até o final que vai dar certo. Mas também é uma forma de, quando as coisas não dão certo, não vai dar pra né, passar por aquele lugar, fazer. É uma forma de eu mostrar, tipo, que a questão da inclusão mesmo. A importância de que essa barreira seja superada. É, exato. A importância de que, ó, dá pra você sair do sofá, que nem a gente tava falando daqui, e vir pro autódromo, mostrar os pontos que precisam melhorar. E é uma forma de... Mas isso nunca te desanimou? Não. Porque eu conheço todos os autódromos do Brasil. Eu sei que a maior parte deles não está preparada para receber os mais modernos, mais reformados, ok. Mas os mais menos reformados não estão preparados para receber um cadeirante que cria conteúdo. Isso de alguma forma te desanima? Querendo ou não, desanima, porque assim, por exemplo, os autódromos a gente vive quase todo fim de semana, então... Você olha pra aquilo e vê, pô, não tá funcionando, ou não tá indo da forma como era pra estar, acaba te deixando chateado, porque acaba você não tendo acesso a algumas coisas, ou só depois, quando aquilo tá quase acabando no final, aí, poxa, eu podia ter aproveitado, mas infelizmente, por uma questão de inclusão, que acho que pros dias de hoje tinha que ser o básico... Não deu. Mas isso te desanima ou isso te motiva a arrumar alternativas pra driblar isso? Porque eu vejo você fazendo justamente o contrário. Eu nunca te peguei na pista lamentando nada. Não. Eu sempre te vi na pista animado e dando um jeito de fazer seu trabalho. Feliz pra todo mundo. Exato. Assim, por um lado, te deixa triste, mas assim, bola pra frente. Eu sempre lhe dei bola pra frente. Vamos que vai ter outras coisas, como vocês falam. Eu sempre tô feliz nos autódromos porque lá é um lugar que eu me sinto confortável. E como eu falei, eu tento mostrar para as pessoas esse lado da inclusão, quando não tá dando, ó, galera, infelizmente o autódromo tal não tá dá bom. acesso para o andar tal. E fora que isso, querendo ou não, chega para outras pessoas e acaba dias, graças a Deus, tomando providência. Gerando um movimento de mudança. Gerando um movimento de mudança. Tipo, vamos melhorar nesse ponto. Sei lá, vamos colocar uma rampa para ajudar na acessibilidade. Então, isso é muito bacana, ver que é possível, né, com que outras pessoas, seja elas idosos que usam cadeira de rodas, enfim, até eu, adolescente, possam frequentar, tá ali, independente da dificuldade, da situação que você tá vivenciando. E é algo que você consegue mostrar através do seu trabalho, né? Sim, Chamar atenção para isso, né? Claro, para pontos que a gente chama pros pontos positivos, que é sempre muito importante também, mas quando alguma coisa não tá de uma forma legal, você tem que fazer o famoso puxão de orelha. Então, pra gente fechar, eu quero fazer. Vocês acompanham NASCAR aqui no Brasil, acompanham Endurance, você acompanha Porsche Cup, vocês estão em todas. Primeira, qual que é a categoria que você mais gosta de trabalhar e por quê? Que mais gosto de trabalhar? Nossa. Eu acho que talvez Stock Car. Stock Car a gente, assim, sempre fala que às vezes é um pouco pesado por ser muita pressão, muita gente, uma das maiores categorias. Mas eu acho que não tem hoje assim, é a Fórmula 1 do Brasil, sabe? Assim, e principalmente por ser um sonho
do meu irmão chegar na Stock Car e hoje a gente tá vivendo, tipo, esse primeiro ano juntos, trabalhando na Stock Car. É muito especial pra mim, assim, sabe? Ter ele na pista e ter eu trabalhando. Então, acho que de todas, talvez a minha favorita seja a Stock. E como você concilia a torcida pelos pilotos da equipe que você trabalha e pelo seu irmão que tá em outra equipe? Eu queria saber disso também. Olha, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Eu sempre respondo da mesma forma. Não vai mudar. A minha torcida, eu sei que eu sou uma pessoa assim, sabe? Mas não vai mudar nada com o que eles fazem na pista, entendeu? Então, a minha torcida é para que todos saiam bem, no sentido não de desempenho, mas de protegidos, que não se envolvam em acidentes, que eu juro por tudo. Ele queria me expor aqui, ó. Queria me expor. Nunca. Mas é sério. Jamais! Pô, parece a mãe do Alan. Eu tô torcendo pra que todos eles terminem bem. Não, estamos competindo ali. Tudo bem, você vai... Eu entendo que você não vai puxar um lado aqui, mas dá uma dividida no coração ali? Claro que dá. Quando você vê a portinha com a portinha claro ali. Que dá. Não vou perguntar pra qual lado que pende, mas... Não, mas dá. Você tá torcendo pelos dois. Se pudesse ser duas categorias diferentes, seria melhor. Mas assim, né? Eu quis me colocar nessa situação de livre e espontânea vontade. E aí, assim, o coração fica dividido, mas eu sempre, assim, tento entender que não é a minha torcida que vai mudar alguma coisa que eles fazem na pista, sabe? E profissionalmente é uma coisa muito importante também eu entender que eu tenho, tipo, um amor gigantesco pelo meu irmão. Ele é o motivo pelo qual eu entrei no automobilismo. Então, assim, não tem o que falar. Ele além de ser sangue do meu sangue, ele, tipo, dividiu o espaço, divide o sonho dele comigo. É incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu me propus a estar ali profissionalmente. Então, a gente precisa ter uma ética profissional. A gente precisa entender os momentos e entender, enfim, o que aquilo exige da gente, sabe? Então, a partir do momento que eu aceitei a proposta da Cavaleiro, eu já estava disposta a viver tudo isso. Eu sabia que ia ser difícil. É uma delícia na NASCAR que ele não tá correndo. Nossa, é uma paz. Por quê? Porque, Cadu, eu já tenho toda a questão de criar o conteúdo, que eu já fico nervosa, eu já fico, tipo, que preciso entregar tudo. Aí tem o sofrimento do irmão E aí ainda tenho... E tem dia que eu não consigo assistir a corrida, porque eu acabei de gravar um negócio, eu preciso soltar um negócio depois da corrida. E aí eu, tipo, tá largando lá e eu tô aqui, ó, no CapCut, editando. E aí eu penso que meu irmão nem tá na pista. pista. Que eu sinto a mesma coisa, assim, quando vai pra hora da corrida, eu chego a falar pra minha mãe, pô, agora é a hora da concentração, sem nada. Aí eu fico aqui focado, meu Deus, vai. Não, claro, você torce muito, eu vejo você torcer pedindo muito. pra todos saírem bem, mas lógico, vai torcer pros meus pilotos, né, Julinho e Massa, aí... E qual que é a tua categoria favorita, Cadu? A minha, todas têm um lugar no meu coração, mas a minha favorita é a Cup. A Porsche Cup. Por quê? Cara... Assim, é algo surreal, que não dá pra... É a primeira categoria que te acolheu, né, Cadu? Descrever toda a galera ali, Denner, Regina, o Roma, que sempre tá comigo, pô, é um cara maravilhoso. Todo mundo aí, todos os pilotos, conheço desde o box 01. Até os que não estão no box, lá na tenda, lá na trophy, né? Exato. E, assim, segue isso pra Stock, pras outras, que são todos amigos, mas a Porsche é tipo família, sabe? O Denner, todo o pessoal tem um carinho enorme por todos. É sensacional, assim. Porsche, quem sabe, eu tenho o sonho de... Eu não falei isso pra ninguém, assim. Mas quem sabe um dia trabalhar na Cup. Ô, Regina, tá aí, ó. Anota aí o currículo do estagiário. O estagiário de comunicação tá aqui, pronto pra vaga. Não que eu não goste do meu atual trabalho. Eu amo tá com a equipe, mas quem sabe, cara, vou estar sempre focado na Lubrax. Mas você consegue ter vários contratos, você não precisa ter um contrato amo só. O pessoal de lá da Lubrax, me receberam super bem desde o dia 01. Estão sempre comigo me apoiando, Tati, Alfredo, os próprios pilotos, que eu tenho uma relação incrível com a equipe. Mas para um futuro próximo aí... A carteira assinada, né? É bom. Quem sabe aí... Mas assim, a Porsche tem um lugar especial no meu coração. Sensacional. Tudo que eles fazem por mim, para que eu esteja presente com eles, seja nas etapas internacionais, se preocupando com cada detalhe, sabe? Não que as outras não se preocupem, mas
a Porsche, desde aonde eu vou ficar, o que eu vou fazer, cara, ali a Sempre Porsche receberam é muito bem. sensacional. E foi que a Eles categoria que sempre abriu me as portas trataram pra muito você. bem, abriram as portas pra mim. A primeira categoria onde eu vi você frequentar ali o paddock, fazer conteúdo, foi a Porsche Cup. A primeira, assim, que eu... Teve a questão da Fórmula 1, e depois Sim. foi Stock e aí Porsche. Que foi através do Cezinha, que na época corria com o Geórgios, Frangules, amigaço também. E aí de lá eu fui entrando, me E, onde você quer, e interagindo com a agora, depois que você galera. começou nessa vida, aonde você quer chegar? Onde eu Teu quero sonho chegar? profissional. Pô, boa pergunta. Eu acredito que tá consolidado com a Combicast, tá conseguindo fazer boas entrevistas, levar o projeto sempre coisas legais. E quem sabe no futuro trabalhar, quem sabe na Porsche, Fórmula 1, enfim, Trabalhar para uma categoria mesmo. para uma categoria. E não como o Cadu influenciador. Ou quem sabe para um estoque, talvez. Não, assim, trabalhar pra uma empresa e não ser o Cadu influenciador. Só assim. Não que, assim, na Lubrax eu tenho muito essa questão do profissional. Eu levo muito que eu tenho que dar o meu melhor, porque pra Você tem mim, que dar o melhor pra em mim tudo é um lugar que a gente orgulho, exatamente, é um Uhum. orgulho enorme estar representando eles dentro das pistas, o time Lubrax, Uhum. carregar posto Petrobras, time Lubrax no peito, é uma honra. Além de, claro, todas as questões, trabalhar com pilotos que eu sempre acompanhei, o Júlio, o Massa, mas a partir do momento que você tá levando uma empresa ali no peito, a responsabilidade, a mentalidade tem que ser outra. E você, Bia, onde você quer chegar como criadora de conteúdo? Eu acho que é o inverso do Cadu. Hoje eu tenho vontade de, assim, me tornar referência dentro da criação de conteúdo e poder criar conteúdo de diversas categorias, assim. Não só no Brasil, mas também fora, sabe? Então, ter um conteúdo que é tão bacana, que é tão legal, que é tão reconhecido, que eu possa viver disso de fato, 100%, assim, né? Fora do país, dentro do país. Tipo, meu Fazendo para várias marcas e várias coisas Exato. diferentes. Meu sonho é viver de automobilismo. A gente sabe que é muito difícil viver de automobilismo. Mas é possível. É possível. Mas eu amo estar na pista, eu amo estar em autódromo. Eu também. Eu brinco que, ai meu Deus, graças a Deus eu tenho semana de folga, que agora eu não tenho nada no final de Que semana, essa no né? caso. E aí semana que vem tem Londrina, já tem NASCAR. Mas, cara, eu adoro, eu viro pros meus amigos e falo assim, ó, tenho 6 finais de semana disponíveis até o final do ano, tá aqui a lista. Escolhe o que assim você quer, eu vivo também. entendeu? Mas eu Eu adoro. vivo assim também. Não tem como viver diferente. Os meus familiares, né, minha tia, pô, vamos combinar de fazer um negócio legal? Tal data, chega lá. Não. Pô, vai ter etapa. O maior Aí problema. Pô, essa agenda aí, pelo amor de Deus. O meus maior, amigos também. maior problema que eu acho que pra mim, que o automobilismo traz e que a quantidade de campeonatos que eu faço traz é o lance da agenda. E tenho certeza que vocês estão em quase todos os campeonatos que eu tô, então Sim. Vocês têm a mesma questão. Sim. E pra gente fechar, inspiração pra você. Quem que você olha, que você fala, cara, esse cara é um exemplo, essa criadora de conteúdo é um exemplo. Foi vendo essa pessoa fazer que eu comecei a aprender a fazer também. Pra quem tá em casa também possa ter algumas referências aí. Cara, eu não sei, eu lembro muito mais do rosto dela do que, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, é a Lizzie. Ela é uma criadora de conteúdo da Fórmula 1, lá de fora, e ela cria através de marcas mesmo, é uma criação, tipo... Eu me baseei muito no meu conteúdo, no conteúdo dela, no sentido de olhar e ver que ninguém tava fazendo isso aqui no Brasil. Então, tipo, trazer tanto bastidor quanto entrevista com o piloto ali, enfim. Mas de uma maneira super diferente. Ela é super... Eu acho que mulher, principalmente no automobilismo, ela é muito competente sem perder a feminilidade, sabe? No sentido de também atrair marcas de beleza, também atrair marcas de automobilismo. Então... Ela acabou sendo uma referência porque ela é uma criadora de conteúdo lá pra Fórmula 1, WEC, enfim, ela é de Londres. E que eu gosto muito do conteúdo dela. Ela traz a informação de uma maneira muito divertida e muito dentro da personalidade dela, sabe? Então é uma das grandes referências que eu tenho. E você, Cadu, quem é a tua referência? O cara que você viu nas pistas, viu fazer conteúdo e você segue como exemplo pra você? Bom, de esportista eu já falei aqui, mas diferente da Bia, eu vou falar uma pessoa que não...
que tá comigo sempre em casa, minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Por quê? Cara, porque a gente tem as mesmas coisas em comum. Ela é uma pessoa muito batalhadora, se dedica em tudo que faz, então só de você olhar, né, uma pessoa que você se espelha ali no dia a dia, faz com que você pegue isso pra você e leve como lição, aprendizado pra aplicar no trabalho e em qualquer coisa que você faça. Então ela pra mim é a minha maior inspiração. Quando ela for ver esse episódio. Meu, mãe. Mas tudo bem, tá bem, fez a média com a sua mãe, tá tudo certo. Média não. É do coração, é do coração. Mas, cara, em termos de profissional, assim, quem que você se espelha? Quem que você olha no Instagram, olha na televisão e fala, cara, eu quero, você tem 18 anos, tá começando a tua faculdade de jornalismo. Quem é a tua inspiração? Ela se toma inspiração do mercado. Tá, agora do mercado. Uhum. O Mauro. O Mauro. Naves. Meu padrinho, não tem como. Eu sempre acompanhei ele nas Copas do Mundo. E você tem vontade de fazer Corinthians. igual... Porque você falou que, pô, quero crescer o Combicast, quero trabalhar com uma marca. Tem vontade de trabalhar com algum outro esporte, Cadu? Cara, eu tenho de fazer uma Copa do Mundo, até, quem sabe, né? Um dia sonhos são para serem realizados. Copa do Mundo, Olimpíada, eu tenho essa vontade dentro de mim. Não só de, claro, automobilismo é minha paixão, é o que eu quero fazer, mas Copa do Mundo, Olimpíada, essas coisas fora automobilismo, para qualquer jornalista ou para quem tá começando, é o sonho de consumo. Gente, obrigado por ter vindo aqui hoje, bater esse papo. Cadu, obrigado demais. Eu que agradeço, Brunão. Sou um grande fã da sua boa vontade de fazer as coisas acontecerem. Sou um grande fã da Bia também, da curiosidade que ela coloca nos conteúdos dela e que fazem, né, com que quem tá em casa realmente... A sensação que eu tenho é essa quando eu vejo vocês produzirem conteúdo, Bia, nesse sentido. De me fazer... me transportar pra dentro daquela realidade ali. Esse que você bom. Consegue bem. E você tem uma energia que, pô, cativa todo mundo ao seu redor. Esse carisma é o segredo pra você fazer tanto sucesso, na minha opinião. Obrigado, cara. Eu queria deixar uma última mensagem. Opa, pois pra não. Quem estiver começando. Nunca desistir dos sonhos, porque um dia você chega lá com muito amor, dedicação, sempre com um sorriso no rosto, porque a tristeza não leva ninguém a lugar nenhum. E acho que o principal de tudo é muita fé em Deus. Acreditar que Ele com certeza vai preparar coisas melhores do que a gente imagina. E você, eu vou deixar você dar um recado final também, ó. Palmas aí pro recado do caramba. Né? Tô até... não, mas... E pra quem tá começando? Você também tá começando, mas você conseguiu dar o primeiro passo. Tem muita gente que tá em casa e não consegue nem dar o primeiro passo. Que dica que você dá pra quem tá em casa e não consegue dar o primeiro passo? Dê o primeiro passo. Porque é tão simples assim. As pessoas, eu sou muito assim, eu gosto sempre de fazer algo quando ele estiver perfeito. A vida não é perfeita. As condições que você vai ter não vão ser perfeitas. Vai ser 1 em 1 milhão que você vai ter a condição ideal pra gravar alguma coisa, pra fazer alguma coisa. Tudo é conteúdo. Decida o que você quer falar, o que você gosta de falar, da maneira que você quer falar. Eu acho que personalidade hoje é uma coisa que conta demais. Com tanto robô, com tanta inteligência artificial, ninguém quer nada perfeito. As pessoas querem o real, as pessoas querem você do jeito que você é. Então, assim, independente do teu celular, independente se tem microfone ou não, começa. Você pega um vídeo meu, um vídeo do Cadu há 1 ano atrás, que seja 2 anos atrás, não vai ter nada a ver com o que a gente produz hoje. Mas se a gente não tivesse começado, a gente não teria... Não tô falando de número de seguidores, tô falando de qualidade de conteúdo. Você vai se descobrindo no caminho. Então, só começa. Não tenha medo de julgamento. Vamos falar do mesmo jeito. Se você fazer bem, se você fazer mal. Então, eu acho que o meu maior, assim, incentivo, uma palavra de incentivo é só começa. Independente se for bom, se for ruim, você vai melhorar. Ninguém começa perfeito. Então... Exatamente isso. Ela falou uma coisa muito importante. Começa. Se você achar que tá ruim, saiba de uma coisa. Tá muito ruim. Talvez pior do que você acha que você fez. Mas se você não começar a fazer o primeiro, você não vai fazer o segundo, você não vai fazer o terceiro. E uma coisa eu garanto com muitos anos de experiência fazendo isso. Você só melhora fazendo. Exato. Você só vai ficar bom fazendo. Então... Tá na faculdade, bacana, mas não é na faculdade que você vai aprender a fazer conteúdo, não é na faculdade que você vai aprender a ter carisma, não é na faculdade que você vai aprender a passar informação e entender o que a pessoa tá do outro lado quer realmente conhecer, é fazendo.
Exato. E eu queria só aproveitar agora um último momento pra agradecer também a Cavaleiro, porque é quem acreditou em mim, é quem me colocou, assim, eu já criava conteúdo, mas foram eles que olharam pra mim e falaram assim, essa maluca aí, vamos ver o que ela faz aqui dentro dessa equipe. E eu acho que tá dando certo. Então, sou muito grata mesmo a eles. E também, eu não tenho patrocinadores que nem o Cadu, que começou na Fórmula 1 falando com o Hamilton. Mas eu também tenho a Simped que tá acreditando em mim, na minha carreira de automobilismo virtual, tá? Porque eu sou piloto, eu tenho carteirinha de piloto agora. De piloto virtual. De piloto virtual. Que chique! Existe carteirinha de piloto virtual? Eu não sabia disso. Você para de julgar. Eu vou tirar a minha, eu também. Eu jogo Need for Speed, eu vou tirar a minha. Entrevistador, além de ter chegado atrasado, Tá chegando atrasado. lá atrás, esse é o segundo programa. Não, eu vou tirar minha carteirinha de piloto. Eu jogo Need for Speed GTA, eu vou tirar a minha carteirinha de piloto. GTA, boa, Brunão, GTA. Eu nem sei como é que tira. E eu vou tirar minha carteirinha de montar a cavalo, porque eu jogo Red Redemption também. Boa, E de atirador, porque eu jogo Counter-Strike. Tá vendo que nem eu falei, gente? Falar, todo mundo fala. Uncharted. Não jogo nem disso, eu tô só brincando. Eu sou do FIFA, sou do futebol. E vou tirar minha carteirinha de treinador pela FIFA, porque eu jogo FIFA e jogo Win Eleven. Aí, ó. Eu levo como exemplo agora, essa situação, falar, todo mundo fala. Zoar, todo mundo faz zoar. Meu, só faz. Pelo menos eu tenho carteirinha de piloto, ele que não tem. Eu não tenho. Entendeu? Não, mas... Agradeço os patrocinadores pra gente poder ir embora, vai? Até porque sem eles... Ele que é o Milton Neves, o mini Milton Neves. Tem mais merchan que o Milton Neves aqui. Até porque sem meus pais e sem eles, eu estaria aqui. Então, De La Via, Centro de Pilotagem Roberto Manzini, Postos Petrobras, a Rico. A Rico. Que eu tava... É isso aí. Minha roupinha hoje. Ele nem lembra os patrocinadores todos. Empower. Tem tantos que ele nem lembra. Que mais? Acor. Não posso estar concorrente da Blau aqui, só cuidado com isso aí. Empower, Acor, quem mais? Se quem ele esqueceu, você vai no... Enfim, tem a própria Lubrax. Quem mais? Lubrax. E se você quiser anunciar na testa do Cadu, tá disponível. Ele não entrega marmita com o cartão. O Workcar também. O Workcar também. A transportadora Dela Via Pneus, que foi gravar e nem veio aqui antes. E se você tá procurando, tá querendo anunciar, na testa dele ainda tem um espaço. Gente, valeu. Valeu. Até a semana que vem.